ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje, vamos descobrir uma história que todo mundo sabe, mas ninguém sabe de verdade. Quem matou João Pessoa? Por que ele foi assassinado? O então governador da Paraíba foi assassinado no dia 26 de julho de 1930, dentro da confeitaria Glória, em Recife. Prepare-se para um caso praticamente de novela mexicana. Venham entender com a gente como tudo se deu. Mas antes, o nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é, na verdade, um espumante. Trata-se do Veuve Leane Sparkling Brut, um espumante francês da renomada vinícola Castelfrères. Na boca, o Veuve Leane encanta com a sua mineralidade marcante, equilibrada por nuances elegantes de avelã torrada e marmelo. As borbulhas finas completam essa dança sensorial, trazendo frescor e uma textura refinada ao paladar. Meu Deus do céu! Olha aí, chique. E ele está por R$ 77,00 lá no drinco.com.br. Eu achei, por essa descrição, tá barato, tá barato. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque governou a Paraíba por 2 anos, mas ficou conhecido nacionalmente por concorrer ao lado de Getúlio Vargas à presidência da República em 1930. Bom, para começar, devo dizer que esse episódio foi pedido pelo querido Charles de Castro, lá no YouTube. Seguindo o jogo, é preciso dar uma pincelada na figura de João Pessoa. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque nasceu em 24 de janeiro de 1878 em Umbuzeiro, na Paraíba. Aquariano. Filho de uma família aristocrática, era sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, o que lhe abriu as portas no mundo político. Formado em Direito, serviu como capitão no Exército e se destacou por sua retórica afiada. Não sei se eu gosto de capitães. Em 1905, casa-se com Maria Luísa de Souza Leão Gonçalves, filha do senador, ex-governador e desembargador Sigismundo Antônio Gonçalves. Foi ministro civil do Superior Tribunal Militar, do qual se aposentou para candidatar-se a presidente do estado da Paraíba. Eleito presidente do estado em 1928, João Pessoa implementou reformas ambiciosas. Modernizou a administração, investiu em educação e desafiou os coronéis locais, os poderosos donos de terra que dominavam o estado. Esta postura centralizadora o colocou em rota de colisão com velhas oligarquias, gerando inimizades profundas. Anota essa informação aí. Sempre as oligarquias, né? Sempre. Em 1930, João Pessoa aceitou ser o vice de Getúlio Vargas na chapa da Aliança Liberal, uma colisão que prometia renovação contra o domínio de São Paulo e Minas Gerais. Mas a ambição de Pessoa não era só quebrar o café com leite, mas também dar visibilidade ao seu estado. E, por toda a articulação política, era vista como um perfil complementar a Vargas e alguém que não iria pisar no calo do gaúcho. Tipo um Geraldinho. Geraldinho. Porém, Júlio Prestes foi lá e levou a eleição presidencial, mas nunca tomou posse. Essa derrota para Júlio Prestes nas eleições foi contestada, com acusações de manipulação que só aumentavam a tensão no país. Getúlio tinha sido derrotado. E o que eram essas tensões? A República Velha, de 1889 a 1930, era um jogo de poder entre as elites agrárias. O famoso café com leite, aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que controlava o governo, enquanto o voto de cabresto e a falta de secretismo nas urnas garantiam essa dominação. Não, mas o problema é o voto na urna eletrônica. Exatamente. Antes na verdade, não tinha problema nenhum. Isso é tem absurdo. que chegar lá e falar, voto em tal pessoa. Aí os caras ficam só esperando com o porrete. Na Paraíba, a situação era um barril de pólvora. João Pessoa enfrentou os coronéis, como José Pereira Lima, que lideraram a Revolta da Princesa em 1930, declarando a cidade um território independente. Dizem que os confrontos deixaram mortos e um clima de guerra civil iminente. Mas voltando um pouquinho aí. A crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, devastou a economia cafeeira. E a eleição de 1930, que foi ganha por Júlio Prestes, foi marcada por fraudes gritantes, segundo a Aliança Liberal. Rumores sugerem que até telegramas falsos circularam para inflamar os ânimos. Faltava apenas um gatilho para a coisa degringolar.
Fake news em telegrama. As pessoas pensam que o Brasil polarizou só agora, né? E lá no âmbito local, em seu governo, a pessoa promoveu uma reforma na estrutura político-administrativa do Estado e, para enfrentar as dificuldades financeiras, instituiu a tributação sobre o comércio realizado entre o interior paraibano e o Porto de Recife, até então livres de impostos. Ele taxou. Ele taxou. Essa medida contribuiu para o saneamento financeiro do Estado, mas gerou grande descontentamento entre os fazendeiros do interior, como o coronel José Pereira Lima, chefe político do município de Princesa Isabel, na Paraíba, e com forte influência sobre a política estadual, que tinha um ferrenho defensor na figura do advogado e jornalista João Duarte Dantas. Pereira Lima até liderou a Revolta da Princesa, né, que eu falei, que foi um movimento armado comandado pelo coronel contra as imposições do governo de João Pessoa, que culminou com um conflito violento entre o líder político da cidade de Princesa Isabel contra a polícia militar do estado. E teve então que o presidente da época, né, Washington Luiz, teve que fazer uma intervenção federal para acabar com a disputa. Nunca tinha ouvido falar da Revolta da Princesa. João Pessoa também tretava forte com a velha política estadual, apesar dele mesmo ser de uma, né? Na convenção do partido, em 1930, João Pessoa defendeu uma política de renovação. Ele queria tirar pessoas velhas para botar nomes novos. Vamos colocar os netos em Os vez de netos, ficarem os filhos, né? Nessa defesa, ele sacrificou o nome de João Suassuna, o pai do Ariano, que buscava a reeleição, mas manteve o do próprio primo na disputa, Carlos Pessoas, de Umbuzeiro, que representava a velha política. Se desmoralizou o pai do Ariano Suassuna, eu já não sou a favor. Em meio ao contexto político de conflito interno nas oligarquias, causado por João Pessoa, uma decisão governamental que causou contrariedade em uma outra família, a Dantas, da cidade de Teixeira, foi a mudança de chefias de cargos públicos importantes. João Pessoa trocou juízes e delegados nas cidades onde as oligarquias tinham muita influência. No caso de Teixeira, reduto político da família Dantas, o presidente da Paraíba nomeou um delegado que passou a perseguir politicamente pessoas daquela família. Há registro de prisões arbitrárias, inclusive das mulheres da família Dantas. A postura assumida por João Pessoa gerou uma rusga com 3 principais nomes da oligarquia, né? O Pereira, de Princesa Isabel, Suassuna, de Catolé da Rocha, e Dantas, de Teixeira. Ou seja, ele era um cara que não fez muitos amigos, né? Nem um pouco. E, na verdade, ele foi um verdadeiro espalha-rodinha. Muitos dos considerados perseguidos politicamente pelo governador decidiram pelo exílio político, indo morar em outros estados. A maior parte deles estabeleceu residência no estado vizinho, Pernambuco, como foi o caso de João Suassuna, né, o pai do Ariano, e do advogado João Dantas. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa estava em Recife, na confeitaria Glória, quando foi morto. O assassino? João Duarte Dantas, o João Dantas que tinha fugido. Mas nesse caso, não era só a política, tinha um toque de novela mexicana na trama. Diretamente da cidade de Teixeira. E tudo começou com um escândalo. Dantas era aliadaço de José Pereira Lima, que também recebia apoio dos irmãos Pessoa de Queiroz, de Pernambuco, primos de João Pessoa e proprietários do Jornal do Comércio. Pessoa e Dantas se digladiavam pela imprensa. Ele no Jornal do Comércio e Pessoa como articulista do jornal do próprio governo paraibano, chamado A União. E o uso do jornal A União para atacar seus desafetos políticos, aliás, era recorrente por parte de João Pessoa. Entre 20 e 26 de julho de 1930, a data fatídica do seu assassinato, o periódico paraibano, considerado um dos mais antigos da América do Sul, reservou ataques diretos às famílias Pereira, Dantas e Suassuna nas manchetes principais. Além dos ataques públicos às famílias rivais, inclusive como na capa do jornal de 24 de julho de 1930, quando ele liga João Suassuna ao movimento do cangaço no sertão paraibano, o jornal A União deu publicidade a documentos retirados a partir de um arrombamento supostamente clandestino feito ao escritório mantido por João Dantas na capital paraibana. Então, na época, ainda era conhecido como Cidade da Paraíba. Gente, arrombaram o escritório e publicaram no jornal o que acharam lá. Vamos lá. A polícia da Paraíba, a mando de Pessoa, invadiu o escritório de Dantas, na rua Duque de Caxias. E, além de outras coisas, apoderou-se de cartas íntimas entre ele e a professora Anaíde Beiriz, cujo apelido era Pantera dos Olhos Dormentes. Pantera dos Olhos Dormentes. Vamos parar um pouquinho aqui para... Isso é devido aos olhos negros dela. Vamos tentar entender aqui o que é uma Pantera dos Olhos Dormentes. Não faço ideia. Tipo, a Pantera eu consigo entender. Agora pensa nos olhos dormentes. Ela tinha um olho baixo? Meio... Farol baixo? Farol baixo. Assim. Farol baixo. E João Pessoa, como governador, teria autorizado a divulgação desse material na imprensa, humilhando Dantas. A divulgação levou vários dias, foi tipo seriado, assim, todo dia eles lançavam um pouquinho. Folhetim de cartas. Exatamente.
E foi do dia 23 até o dia 26, né, a data do assassinato. Quando viu o que estava acontecendo, Anaíde foi até o Recife informar a João Dantas o que havia acontecido. E aí, por coincidência, João Pessoa também estava na cidade. Estava armado o Cico. Mas deixa eu só entender uma coisa. O Dantas, ele era casado? Não. Ah, tá. Eles tinham... Não, é que, assim, essa Pantera do... Entendi. Tinha várias eles coisinhas. Eles tinham um caso de amor, mas não tinha uma traição aí. Não tinha traição, não. Ela era solteira, ele era solteiro, tava tudo certo. Era só os teor das cartas que... Entendi. Rolou um... Só as panteras. KKKK. E aí o enfurecido Dantas entrou na confeitaria e disparou 3 tiros contra João Pessoa, que morreu na hora. Testemunhas dizem que o local virou caos, com clientes gritando e o som de tiros ecoando pelas ruas de Recife. Eu achei meio poético isso, assim. O depoimento das pessoas falando que o cara deu 3 tiros e as pessoas, tipo, meia hora depois estavam ouvindo tiro ainda. O que será que João Pessoa estava comendo na confeitaria Glória, hein? Não sabemos. Será que era um eclair? Uma bomba? E o assassinato chocou o Brasil, olha aí. A Aliança Liberal, claro, explorou o caso, chamando-o de martírio político. Mas havia rumores que Anaíde não era apenas uma vítima. Aí começou as fofocas, né? Alguns diziam que ela e João Pessoa tiveram um caso secreto, o que poderia ter motivado Dantas ainda mais. Não há prova, mas o burburinho perdurou, chegando até a imprensa inúmeras vezes. Aliás, João Pessoa tinha fama de mulherengo. Eu acho que sempre resolvem colocar a culpa na mulher, que não tem nada a ver com isso. E aí dizem que o corpo de João Pessoa foi levado em um cortejo improvisado com populares jogando flores. Há relatos de quem jura que viu o fantasma do político, que seria um sinal de vingança dos coronéis. Seu corpo foi embalsamado no Recife e transportado para a capital paraibana por via férrea, onde chegou ao meio-dia do dia 28 de julho. O esquife ficou exposto à visitação pública na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves até dia 1º de agosto, quando foi transportado ao porto de Cabedelo para ser sepultado no Rio de Janeiro. Ué, por que ele foi sepultado no Rio de Janeiro? Entre julho e outubro daquele 1930, à medida que o corpo de João Pessoa peregrinava entre as principais capitais do Brasil para receber homenagens por conta da morte pretensamente política, seu nome ia batizando ruas, avenidas e praças pelo país. O ritual criado em torno das solenidades fúnebres para João Pessoa criou um mito, idealizado pelo empresário e comunicador Assis Chateaubriand, entusiasta da Aliança Liberal, com uma ideia de fomentar a consternação política no país. Eles pegaram a múmia do cara e levaram fizeram a peregrinação do corpo. Isso, pelo Brasil inteiro. Que o Brasil estava choqueado. tenso. A coisa não dava mais. A Janja. Então foi tudo isso. A Janja, foi culpa da Janja. E a morte de João Pessoa foi usada como um gatilho para a Revolução de 1930. Em outubro, militares e aliados de Vargas derrubaram Washington Luiz e impediram a posse de Júlio Prestes. Vargas sumiu, iniciando a Era Vargas e o fim da República Velha. João Pessoa virou um mártir. A capital da Paraíba foi renomeada em sua homenagem. Seu nome ecoou em escolas e praças. Alguns acreditam que sua morte foi orquestrada para dar a Vargas um pretexto, mas isso é uma especulação histórica, tal qual a ideia de que o Washington Luiz teria agido junto com coronéis paraibanos para executar Pessoa. Nenhuma das teorias foi comprovada, porém, também é fato que as investigações foram bem rápidas, e a ideia de assassinato pessoal foi amplamente aceita. E, por pessoal, a polícia concluía que o passional foi só o último gatilho. Dantas já tinha uma rixa com Pessoa de muito tempo. Imagino que rolou uma humilhação, né? Então foi a gota d'água. Já Dantas foi detido com seu cunhado Augusto Caldas, que era inocente, na casa de detenção do Recife, onde foram chacinados por 8 homens que participavam da Revolução em 6 de outubro de 1930, no início dessa Revolução aí do Vargas. Mataram o cara e o outro que não tinha culpa nenhuma. Cunhado. Então, citação tensa. A versão oficial indicou, claro, suicídio. Mas ele foi chacinado. Como que pode ser um suicídio se você é chacinado? A polícia sempre diz que é suicídio. E essa versão é desacreditada pelo registro fotográfico de Luiz Pierec. Tem foto do cara destroçado. E suicídio. E Anaíde B. Iris, após a morte de João Dantas, em 1930, sabendo que a polícia estava à sua procura, se refugiou no Asílio Bom Pastos, no Recife. As freiras contam que, quando ela chegou ao local, já havia ingerido veneno, no dia 19 de outubro. Segundo a carta da Madre Superior enviada à família, ela sofreu muito. Morreu rezando o Pai Nosso no dia 22 de outubro de 1930. E, como curiosidade, a Tânia Alves interpretou a Anaíde no filme Paraíba Mulher Macho. Gente, que doideira que... Ela se matou também. Ela se matou. E parece que ela era uma mulher bem importante, assim, na sociedade, assim, ela era feminista e tal, era, tipo, bem avançada para sua época. Em 4 de setembro
de 1930, a capital paraibana, então conhecida como Cidade da Paraíba, se tornou oficialmente João Pessoa, em homenagem ao governador assassinado. O estado também adotou a bandeira vermelha e preta com a palavra nego, que representa a recusa de João Pessoa em apoiar a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Sabia disso? Nunca tinha reparado na bandeira escrito nego. No fim, a morte de João Pessoa mostra como a instrumentalização de uma paixão pode mudar o destino de um país. Mas o que você acha, Camila? Crime passional ou conspiração? Já conhecia a história de The Death of John People? Eu não conhecia a história, na verdade. Eu já tinha ouvido falar, sempre falavam sobre a morte de João Pessoa, o assassinato de João Pessoa, e eu, na verdade, não conhecia essa história. Fico grata em conhecê-la. Acho que pode ter sido... Acho que, na verdade, os caras já tinham uma rusga, já se odiavam, e o cara elevou um pouco o tom com uma coisa pessoal, né? A historinha da novelinha pegou pesado pro cara. E é horrível, né? Ele foi humilhado em praça pública. Para um político é muito complicado. E aí tinha aquela coisa da honra, né? Enfim, mas morreu de besta o coitado do João Pessoa. Não diria que de besta, porque ele sabia, ele estava provocando bastante. Ele provocou. Assim, né? Ele não era necessariamente uma boa pessoa, porque ele também era um oligarca só querendo tirar os velhos, né? E ele não fez muitos amigos. E perseguiu os Suassunas. Também. Mas o fato do Suassuna ter mudado para Recife pode ter criado um movimento armorial anos depois. Então, não vou poder criticá-lo também. Mais alguma coisinha? Não, só isso. Vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim. E quando, no Brasil, tudo dava a entender que o ímpeto revolucionário estava perdido e a conspiração suspensa, um tiro mudou o rumo da história. João Pessoa, sou João Dantas. Recadinhos. Camila, se alguém aí tem outra informação, sabe que a história do João Pessoa não foi essa, de repente foram alienígenas ou a Janja que orquestrou a morte e quiser contar pra gente, como faz? Escreve um e-mail para contato@muitopior.com.br. Pode também fazer um comentário no site muitopior.com.br ou então em uma das nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram e o X, ex-Twitter, que você pode mandar ou mensagem direta ou deixar comentários. Também você pode deixar comentários no Spotify e no YouTube. Olha aí. E lá, falando em Spotify, no episódio do Circo Vostok, o André Vinícius falou: olá, casal sussurrante. Olha aí. Sussurrante. Aqui o André Vinícius de Pirassununga. Mais triste que a história do circo russo é a história do incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói, já contada nesse podcast. Foi preciso abrir um novo cemitério na cidade vizinha de São Gonçalo, onde passei minha adolescência. Ah, então ele não é de Pirassununga. Eu era da galera do skate e do rock. Gostávamos de entrar nesse cemitério à noite por um morro adjacente, onde havia um casarão conhecido como Palacete do Mimi, que daria um ótimo episódio. Palacete do Mimi. Já a nossa querida Helenara Stein Leitão mandou: também nunca gostei de circo, e sim, lembrava dessa história. Os detalhes acho que preferi esquecer, mas o nome do circo ficou gravado na memória. Um horror. Eu acho que o Circo Vostok é o mais famoso do Brasil, né? Acho que sim. Já o Jaime Batista Gonçalves Filho falou: tinha elefantes e tigres além desses citados. É verdade, né? Tinha uma coisa com o elefante sentar nos banquinhos minúsculos. Tinha. Lembra disso? Nossa, que coisa estúpida, né? Se for pensar, que coisa estúpida. A Tânia Alexandre falou: não me lembrava dessa história, que coisa triste. Assim como Danilo, também não gosto de circo. Nunca gostei. Basicamente, nossa audiência não gosta de circo. O Maxwell Zoro falou: boa tarde pra vocês aí na Alemanha, Danilo e Camila. Nossa, essa história dos leões também fiquei chocado igual o Danilo, imaginando como a criança passou nessa jaula com 10 centímetros de espaço. Não faz sentido colocar o público em risco dessa forma, principalmente crianças. Gostaria de sugerir uma pauta. Como começou a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras? Vai, Corinthians! Aê! Eita! Boa pauta. Não sei se eu sou a favor de pautas desse tipo de futebolísticas. Já o nosso querido Giancarlo falou: que horrível, não lembrava dessa história. Na época costumávamos frequentar o circo Stankovic, famoso também, e eu sempre assistia com muito medo e apreensão por causa das acrobacias. Que eu me lembre, nunca teve leões. O Vostok foi muito negligente. Como sempre precisou alguém morrer para melhorar a segurança do público. Hoje em dia eu assisto apresentações de circo, mas somente em teatros ou em unidade do Sesc, sem garras, sem leões. O Maxwell adorou ser chamado de Agente 86. Abraço de Giancarlo.
Abraço. E o Maxwell Smart, vamos continuar Agente 86. Só velhos entenderão. Já a Isha Valente mandou: seus lindos, esse episódio me traumatizou. Eu fiquei tão chocada porque passou na TV o leão com pedaços do menino. Ah, ela é de Pernambuco. Aqui em Pernambuco o povo gosta de leão. Em Olinda, um cara criava um leão em casa como se fosse um cachorro. E respondendo ao Danilo, as barras de ferro eram finas e que ele puxou o menino, amassou as grades e elas abriram. Pensando na fome que eles estavam, ficou só pedaço da criança. E a justiça ainda disse que eles não estavam com fome. Obrigado pelo episódio. Amo vocês. Eu não sei se eles estavam com fome de verdade, Aisha, porque assim, na verdade, é leão, né? Assim, ele viu uma oportunidade de caça e também um pouco é quase uma brincadeira para um leão, né? O que ele foi feito para fazer. Já a Luciana Ideia falou: Danilo, eu também detesto o circo, desde sempre. Tem algo que me incomoda demais, principalmente quando tem animais. Tamo com maior audiência odiadora de circos, tirando o Giancarlo, que ainda vai, do planeta. E o Renato Passos falou: existe mais um caso, também em circo, em 4/7/88, em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. 2 leões fugiram do controle do domador durante o espetáculo e mataram 2 irmãs. As crianças chegaram com vida no hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Olha que eu fiz pesquisa sobre acidentes com leões e esse não apareceu. Vou procurar. E a nossa querida Raquel Panarello falou que é Dunkvel. É tipo Dankeschön, é bem parecido. Danke. Eu falei, holandês é tipo um alemão estranho. É isso aí. Lá no YouTube, no episódio dos campos de concentração do Ceará, o Heleno Farias falou: o Nordeste sempre foi uma fábrica de políticos ladrões. Tá bom. Só o Nordeste. Santa Catarina aqui tem político bom, né? Esperidião Amin. Né? Tem o Esperidião Amin. Tá vivo. Toda vez que eu vejo Esperidião Amin, eu penso: cara, como que esse cara tá vivo? Tá vivo ainda. Ele era velho, porque como ele é careca, ele não tem, né, pelos corporais. Pra mim, ele já era muito idoso quando eu era criança, assim. Ele tá lá ainda. Eu fico pensando, o Esperidião Amin, cara. Enfim. E lá no X, a Kelfinha, ela falou: gente, era outro ouvinte, né? Não o Ricardo Cravo. Qual é o mesmo nome do primeiro ouvinte a contribuir com o podcast? O prêmio nosso prêmio Rocha, Anderson Rocha. Anderson Rocha, o melhor, o primeiro, o pioneiro. No Instagram, no episódio do Circo Vostok, a Ludmila Klaroski falou: essa história ninguém se esquece aqui em Recife. Olha, será que ela conhece a Isha? Eles são da mesma cidade? Recife, não, a Ludmila é de São Paulo, ela está em Recife. Ah, olha aí. Mas a Ludmila estudou comigo na segunda faculdade. Entendi. O Marcos Lázaro falou: poxa, são Prado Pobre. Existe isso? Fale Prado Pobre 3 vezes rápido. Duvido, não dá nem pra falar. Agora, Prado Rico, dá pra falar 3 vezes rápido. E o André Vinícius, de Pirassununga, continuou, né? Ele falou: comentei sobre o último episódio, mas não deu pra falar tudo porque o Spotify limita 500 caracteres. Bom, eu imagino que vocês recebam muitas sugestões de pauta, mas eu vou deixar aqui essa sobre o Palacete do Mimi, em São Gonçalo, né? Ele deixou um link lá pra gente. E aí ele falou: um grande beijo na testa de vocês, não sei dizer isso em alemão, e mandou uma observação falando que o Giancarlo é um gato. O Giancarlo é um gato? Olha só. Não, a gente precisa ver se o Giancarlo é um gato. Não, gato. Gato, homem, gato. Eu preciso ver. Pensei que ele tivesse um gato chamado Giancarlo. Gente, eu nunca fui procurar a foto do Giancarlo. Giancarlo, mande fotos, por favor, por e-mail. Precisamos de fotos do Giancarlo pra saber se ele é um gato. Gente, polêmica. Tá rolando um chip. A gente pode chipar pessoas aqui nesse podcast também. No episódio dos cassinos, a Carolina Macedo mandou: o brasileiro perde muita grana em rifas, joguinhos e maquininhas anualmente. Pessoas viciadas estão perdendo Bolsa Família e passando fome. Casamentos estão acabando por dívidas financeiras, pessoas estão perdendo seus carros e casas como antigamente. E o índice de suicídio entre os jovens e adultos subiu consideravelmente. E entre os fatores que levaram a isso, o maior é o financeiro. Eu estava vendo uma pesquisa sobre as universidades. E as pessoas, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 34% das pessoas que deveriam começar uma faculdade esse ano postergaram por causa de bets. Pra jogar, né? Gente, eu achei isso, tipo, uma coisa tão absurda. Mas tão absurda. É absurdo. Enfim. E ela continua falando: nossa crise não é só política, nossa crise é moral e ética.
Um governo irresponsável com seu próprio povo, um governo que cobra 30 milhões para autorizar uma bet e fatura bilhões com a desgraça do próprio povo. Eu sou totalmente contra a liberação das bets também. E aí, seguindo, a gente deixa um salve pra galera que interagiu, mas não necessariamente comentou, foi o Reveng, a Naná PJ, o Evaldo Novellini, o André Vinícius, o Rocha Anderson, nosso grande prêmio de melhor ouvinte, a Michele Cas, Céfio Souza, Nélio Ramos, Dante Vilacli e aqui é o fim, que a gente já falou, né? E lá no Facebook a gente teve o Renato Alves e o Olímpico de Jesus, e no X o querido Cláudio Schubert. Mas atenção. Nosso amigo Rocha Anderson tem mais gente que se uniu a ele. Olha aí, na categoria Ouvintes Rocha. Melhores rochas. As melhores rochas, nossas rochas sólidas. Que tá ganhando. Ele venceu o prêmio de nosso melhor. Ele batizou, né? O nome da seleção, não é premium, né? Nosso ouvinte é rocha, sólidos. A gente teve pessoas que se juntaram a ele, como o Douglas Firmino Ramos. E Douglas. O querido Ricardo Cravo. Esse é o melhor pauteiro e agora também entrou na categoria pra que ao fim eu nunca se confundir. E o nosso querido Christian Karren. Nosso o único ouvinte que veio a Berlim. Veio nos visitar. E ele tomou cerveja com a gente. Só tenho a dizer isso. Teve um ouvinte que fez isso. Christian Karren. E é isso. Tem mais algum recado aí? Alguma coisa? Não. Até semana que vem. Não, eu tenho. Entrem para a categoria Rocha. Ouvintes Rocha. É só fazer um pix para contato@muitopior.com.br. Qualquer valor? Qualquer valor. E também, se vocês o valor de um doce na confeitaria Glória? Exatamente, um doce do João Pessoa. Entendi. Uma bala. Olha aí. Oh, meu Deus. E também deixem sugestões de, se a gente abrir um apoio recorrente, que tipo de conteúdo, o que vocês queriam que a gente fizesse para vocês pagarem a mais. Ele tava falando que, por exemplo, a gente fazer sobre músicas ou sobre livros. Criar como a gente tem a categoria, os episódios Canalha BR, de repente criar uma série específica só para apoiadores. É isso. Estamos pensando. E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.